Olá, alunos da ZipByte, eu sou a professora Lilian. Nós estamos iniciando mais uma aula do InDesign. Nessa aula nós vamos continuar aquele arquivo que nós estávamos fazendo, que é a criação de uma diagramação de livro. Então, como nós fizemos esse documento na aula passada, aqui no meu InDesign ele já deixou esse documento como documento recente, então eu vou apenas dar 2 cliques sobre ele. Então meu documento aqui se abriu. Nessa aula nós vamos fazer algumas formatações nesse texto, mas eu vou explicar uma coisa antes. Aqui no InDesign, quanto no Illustrator, então quando a gente escolhe uma ferramenta aqui, o painel Propriedades, ele altera as ferramentas de edição de acordo com a ferramenta escolhida. Então, por exemplo, agora nós iremos utilizar a ferramenta Texto. Então, eu vou clicar na ferramenta Texto, selecionar o texto e aqui, tá vendo? Ó, o painel Propriedades modificou as ferramentas dele para ferramentas de edição de texto. Então, aqui no meu título, eu vou escolher um tipo de fonte. Vou colocar esta fonte aqui. Escolho um tamanho, título eu vou deixar tamanho 18. E vou deixar aqui o parágrafo centralizado. E mesma coisa eu vou fazer o texto, vou formatar o texto também. Aqui, ó, vou colocar tamanho 12 a tamanho das letras e no texto qual fonte eu vou escolher. Vou usar essa fonte aqui, que ela é bem pequenininha, eu acho que vai ficar bem bonito. Essa fonte. Então, aqui ficou a formatação, tá vendo? Que nós fizemos. Então, nós vamos selecionar aqui o parágrafo que nós fizemos a formatação e que já está ajustado com as nossas preferências. Aqui, verifique se precisa fazer alguma alteração, né, que é no espaçamento entre linhas. Eu não vou escolher nada de espaçamento entre linhas. Aqui eu vou deixar 0 mesmo, 0 milímetros, não vou modificar. Então, agora eu vou lá no menu Janela, Estilos, Estilos de parágrafo. E aqui vai ter esses estilos aqui, mas eu vou criar o meu. Eu vim aqui, novo estilo de parágrafo. E vou digitar um estilo o nome do estilo que eu criei. Vai ser formatação normal, eu vou colocar esse título e vou dar OK. Então, aqui tá a formatação que eu criei. Aqui. Eu selecionei o título também, ele copiou a formatação do título para o parágrafo. Vamos voltar aqui. Vou fazer novamente, tá, pessoal? Aquela hora eu fui fazer no título, vou até excluir esse aqui que eu fiz, que não ficou legal. Excluir esse aqui. Vamos fazer de novo. No título, eu vou colocar a letra desejada, tamanho desejado, e no parágrafo também eu escolho um tipo de fonte. Escolho aqui o tamanho da letra, vou deixar 12 mesmo e vou deixar o texto centralizado, vai ficar assim a formatação. Nós vamos selecionar somente o parágrafo, o título não, senão ele vai acabar colocando a formatação do título no texto. Igual aquela hora que eu fiz e saiu errado. Então, nós vamos lá de novo, Janela, Estilos e Estilos de parágrafo. Vamos vir aqui, ó, novo estilo de parágrafo e vou colocar aqui formatação normal. E ok.
Então foi formatado aqui. Essa formatação normal é a formatação que eu criei. Então agora quando eu selecionar todo o texto, aqui, essa formatação, ó, quando eu clicar aqui, ó, formatação normal, ela será aplicada no texto todo. Olha que legal. Viu? O texto todo foi formatado da forma que eu salvei aqui. Essas daqui, se desejar, pode excluir essa daqui que tinha. Vou deixar só essa aqui que eu criei. Ok. E aqui, nessa ferramenta, no estilo de parágrafo, aqui nós podemos ver a formatação que a gente fez. Só um minutinho. Então, eu vou abrir aqui a formatação que a gente fez, dando 2 cliques sobre essa formatação normal que eu acabei de criar. Então, aqui mostra, ó, a formatação que eu escolhi, o nome da letra, o tamanho da letra e assim por diante. Se eu modificar qualquer coisa aqui, o texto todo será modificado automaticamente, por isso que a gente salvou lá. Quer ver? É que essa página é muito grande, eu vou tentar mostrar o texto ali para vocês. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Vou deixar o texto aqui, aqui, tá vendo? Tá com a formatação que a gente fez. E aqui, ó, no caracteres eu vou alterar, eu vou colocar um tamanho diferente de letra. Então, eu vou colocar aqui tamanho, por exemplo, 18. E vou trocar a fonte, vou colocar essa outra fonte aqui e vou dar OK. Tá vendo? Ó, todo o texto foi modificado automaticamente. Menos o título, porque eu não selecionei naquela hora o título. Se eu tivesse feito criado, né, aqui, uma opção para o estilo do título, aí sim eu poderia mudar todos os títulos ao mesmo tempo. Então, a gente viu nessa aula aqui como nós podemos formatar o nosso livro que nós criamos e como nós podemos automatizar essa formatação para não precisar fazer a formatação, selecionando tudo. Porque assim, se caso eu escrever mais ainda aqui, a formatação vai ser automaticamente inserida nesse texto. Então, obrigada por participar de mais essa aula, pessoal. Essa aula ainda terá continuidade, por isso deixe o seu documento salvo, caso você tenha realizado essa atividade aí no InDesign de vocês. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!